Olá, meninos! Nós vamos aqui para a nossa aula de nomenclatura dos hidrocarbonetos das cadeias ramificadas. Meu nome é Gil Veline Veras e eu sou professora de Química. A gente viu em aulas anteriores a nomenclatura das cadeias normais, hidrocarbonetos de cadeia normal. Nós vimos também a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeias fechadas. E nós vimos também a nomenclatura dos radicais. Após todas essas etapas, nós vamos entrar aqui na nomenclatura das cadeias ramificadas. Vocês viram em aulas anteriores que as cadeias ramificadas, elas são aquelas que possuem o carbono terciário ou quaternário. Carbono terciário, carbono que se liga a 3 carbonos. E carbono quaternário é aquele carbono que se liga a 4 carbonos. Quando a cadeia carbônica apresentar esses tipos de carbono, nós temos a cadeia ramificada. E como é que se dá o nome das cadeias ramificadas? Todos esses 3 exemplos aqui são de cadeias ramificadas, todas. E as cadeias ramificadas, todas têm uma cadeia principal. Todas têm uma cadeia principal. E depois que você destaca a cadeia principal, tudo que fica fora é o que a gente chama de ramificação, ou os radicais. Tudo que ficar fora de destaque da cadeia principal, você vai chamar de radicais ou ramificações. Então, eu tenho 3 exemplos de cadeias ramificadas, e todas as cadeias ramificadas estão com suas cadeias principais destacadas aqui em verdinho. Mas como é que a gente consegue identificar uma cadeia principal nas cadeias ramificadas? Tem o conceito de uma cadeia principal. A cadeia principal de uma cadeia ramificada é aquela que apresenta uma sequência linear de carbonos que contém as ligações duplas ou triplas. A cadeia principal é uma maior sequência linear, é uma sequência que tem o maior número de átomos de carbonos, que tem as ligações duplas ou triplas, se houver. Em caso de 2 ou mais sequências iguais ou igualmente longas, vai ser aquela cadeia principal que é mais ramificada. Os carbonos que não fazem parte da cadeia principal pertencem às ramificações, ou seja, são os radicais. Vamos aqui para um exemplo. Eu tenho aqui uma cadeia ramificada. Essa cadeia ramificada, ela tem uma cadeia principal. E o que seria a cadeia principal? Uma sequência linear que tem o maior número de átomos de carbonos. Então, nessa cadeia ramificada, e eu sei que ela é ramificada, por quê? Porque ela tem o carbono terciário, carbono que se liga a 3 átomos de carbono. Então, se é uma cadeia ramificada, ela tem uma cadeia principal. E a cadeia principal é uma cadeia linear que reúne o maior número de átomos de carbonos. Então, essa cadeia aqui, essa cadeia em destaque, que é a mesma, certo? É a cadeia principal. E o que ficou fora vai ser o radical. Então, para a gente dar o nome das cadeias ramificadas, a primeira coisa que você tem que fazer é achar a cadeia principal, que é uma sequência linear que reúne o maior número de átomos de carbonos. Aqui nessa cadeia ramificada, a cadeia principal é essa daqui, ó, no qual eu coloquei em destaque. Se você sumir aqui com a cadeia principal, o que está fora dela é o que a gente chama de ramificação ou radical. A gente teve uma aula de radical na semana passada e eu pergunto para vocês como é o nome deste radical aqui, ó, porque ele é um radical. Carbono com uma ligação livre. É porque está, né, ligado com a cadeia principal. Mas se você sumir aqui com a cadeia principal, ele torna um radical. Esse nome desse radical é o radical metil. Para um carbono, prefixo met, e se for radical, il no final ou ila. Ou radical metil ou radical metilo. Lembram?
metil, o nome do radical que fica, ou é o exemplo dessa cadeia principal, ou dessa cadeia ramificada. Temos aqui um segundo exemplo de uma cadeia ramificada. Por que ela é uma cadeia ramificada? Porque tem a presença dos carbonos terciários, carbono que se liga a 3 átomos de carbono. E para dar um nome de uma cadeia ramificada, a primeira coisa que você faz sempre é achar a cadeia principal. E o que é a cadeia principal? É uma cadeia linear que reúne o maior número de átomos de carbono. A tendência dos alunos é pensar sempre que é essa sequência aqui retinha, ó, porque a definição de cadeia principal é cadeia linear que reúne o maior número de átomos de carbono. Então, o aluno já pensa que é essa daqui, ó. Só que isso daqui não é a cadeia principal. Ela só tem quantos carbonos? 3, 4, 5, 6. Essa daqui não é a cadeia principal. Vou mostrar para vocês qual é a cadeia principal. É essa daqui, ó. Você vai começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É uma cadeia linear que reúne o maior número de átomos de carbono. Se você seguir aqui, você vai ter o maior número de átomos de carbono, 8 carbonos. Ah, professor, mas aqui não é linear. É sim, é uma sequência linear. Se você pegar os 2 átomos de carbono das pontinhas e esticar um para um lado e o outro ao lado contrário, se você esticar essa cadeia, ela vai ficar linear. É uma cadeia linear que reúne o maior número de átomos de carbono. Aqui, ó, essa sequência tem 8. Se você fizesse só essa daqui retinha, ia ter quanto? Somente 6. Ah, se você fizesse essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É uma sequência linear? É, só que só tem 7 átomos de carbono. Existe outra sequência que reúne maior número de átomos de carbono, que é essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nessa cadeia ramificada, a cadeia principal é uma cadeia linear que reúne o maior número de átomos de carbono, que no caso aqui são 8. Tudo que ficar fora da cadeia é radical. Nesse caso aqui são 3 radicais. Um radical, 2 radicais, 3 radicais, ficaram do lado de fora. Vou sumir aqui com a cadeia principal para você visualizar melhor os radicais presentes. Um radical metil, outro radical metil. E esse radical aqui, que você viu na aula passada, o nome dele é qual? Prefixo para 2 átomos de carbono, et, que é um radical, sempre termina por il. Então, você tem 2 radical metil e um radical etil, para essa cadeia ramificada. Vamos aqui para um terceiro exemplo. No caso de 2 ou mais sequências igualmente longas, a cadeia principal é aquela que tem mais radicais. Exemplo. Quero a cadeia principal dessa cadeia ramificada. Ah, por que essa daqui é uma cadeia ramificada? Porque tem a presença do carbono quaternário, carbono que se liga a 4 carbono, e a presença do carbono terciário, carbono que se liga a 3 átomos de carbono. Cadeia ramificada. Se é uma cadeia ramificada, ela tem uma cadeia principal. A cadeia principal é a cadeia linear, que reúne o maior número de átomos de carbono. Se você fizer aqui direto, você tem quantos carbonos? 3, 4, 5. Se você vier dobrando aqui, 3, 4, 5. Se você vier assim, ó, 3, 4, 5. Se você vier assim, ó, 3, 4, 5. Se você vier 3, 4, 5. Então, aqui é bem difícil de ver, porque todo caminho que você pega linearmente, ela vai ter 5 átomos de carbono. Toda sequência linear que você pega, todas têm 5 átomos de carbono. Então, quando você tiver 2 ou mais sequências igualmente longas, a cadeia principal é aquela que tiver maior ou mais ramificações. Exemplo. Vou escrever aqui essa cadeia para cá, certo?
escrevendo essa cadeia para cá, tirando os hidrogênios, só você visualizar só os carbonos. Eu destaco aqui a cadeia principal. Essa daqui, ó, se eu pegar essa aqui como cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu destacar essa como cadeia principal, quantos radicais vão ficar? 1 e 2 radicais, duas ramificações. 1 e 2. Dois grupinhos de ramificações. Vou colocar aqui a mesma cadeia e vou destacar outra cadeia principal. Se ela for toda retinha aqui, ó. 3, 4, 5. Vou destacar essa sequência aqui, ó. Quantas ramificações ficam? Você vai contar, ó. 1, 2. Esse carbono aqui, ó, tem 2 radicais, um em cima e outro embaixo. E esse carbono aqui tem 1 radical. Então, nessa cadeia aqui, onde eu destaco como cadeia principal, a sequência linear no qual eu estou apontando, ela tem 3 radicais. 1, 2, 3. Se a cadeia principal for assim, ó, em L, ela vai ter quantos radicais? 2 radicais. Se ela for toda retinha, ela vai ter 3 radicais. Agora, se eu escrever ela com um L diferenciado do primeiro aqui, ó. 3, 4, 5. Essa aqui é a minha cadeia principal. Quantos radicais ela vai ter? Esse carbono aqui vai ter 2 radicais, um em cima, outro embaixo. Esse daqui vai ter outro radical, esse grupinho aqui. Esse carbono vai ter outro radical. E se você somar os radicais, ele vai ter 1, 2, 3, 4 ramificações. Então, essa cadeia carbônica aqui é a cadeia principal, é em L. E este L aqui no qual eu estou apontando não é o de cima, porque ele só vai, se você destacar como cadeia principal, apesar de ter 5 átomos de carbono, porque todas têm 5 átomos de carbono, só vai ter 2 ramificações. Então, essa é a regra. Se uma cadeia ramificada possui 2 ou mais sequências igualmente longas, a cadeia principal é aquela que vai possuir mais radicais. Então, a cadeia principal, esta não é, esta também não é a cadeia principal. A cadeia principal é essa daqui, porque possui 4 radicais. 4 grupos de radicais. Vamos aqui para um outro exemplo. Eu tenho aí uma cadeia ramificada e eu quero que você me destaque a cadeia principal dela, porque toda cadeia ramificada, que é o caso aqui, ela tem uma cadeia principal. A cadeia principal, se tiver a dupla, certo? A dupla tem que estar na cadeia principal. Você deve incluir ela na cadeia principal. Ok? Então, por mais que você saiba que a sequência de maior número de átomos de carbono é em L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 átomos de carbono. Mas se você tiver a dupla, a preferência é que você inclua essa dupla na cadeia principal. Então, a cadeia principal vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono, incluindo a dupla cadeia principal com 2 radicais. Um radical, 2 radicais. Um grupo aqui de radical e outro radical. Não é cadeia principal essa daqui, ó, no qual eu estou destacando com o mouse. Não é cadeia principal porque não contém a dupla. Se você fizer a cadeia principal como L. E essa daqui não é a cadeia principal, apesar de ter 6 átomos de carbono, porque a cadeia principal tem 6 átomos de carbono aqui, ó. 3, 6. Se você fizer em L aqui, vai ter também 6. E a dupla vai estar dentro da cadeia principal.
mas essa cadeia principal só vai conter um radical. Então, a preferência é que tenha mais radicais. Se as duas sequências tiver o mesmo número de átomos de carbono. Aqui tem 6, aqui tem 6. As duas poderiam ser cadeia principal. Poderia? Não, não poderia, porque essa primeira tem 2 radicais. E essa daqui só vai ter um radical. Esse carbono só tem um ligante. Esse ligante é esse grupinho todinho aqui, e esse grupinho todinho é radical. E ele tem um nome. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de nomenclatura dos radicais, porque nós vamos precisar para dar nome das cadeias ramificadas. A gente viu a nomenclatura da cadeia normal, né? Seguindo aí uma regra da IUPAC, né? Cuja sigla significa União Internacional da Química Pura e Aplicada. Se você for dar o nome da cadeia normal, você vai ter que colocar um prefixo que está relacionado ao número de átomos de carbonos, um infixo que está relacionado ao tipo de ligação química entre os carbonos, né? Se só tiver ligações simples entre o carbono, infixo AN, AN. Se tiver uma dupla, você coloca um infixo EN, EN. E se tiver uma ligação tripla, você colocou ou colocava, ou vai colocar, se for dar o nome de uma cadeia normal, o infixo IN, de ligação tripla, IN. E o sufixo está relacionado à função orgânica do composto. Toda a função que a gente viu até agora é hidrocarboneto. Então, o sufixo para hidrocarboneto sempre é a letrinha O. Essa era para o nome da cadeia normal. E como é que a gente vai dar o nome das cadeias ramificadas? Muito simples, também pela regra. Você vai pegar a posição do radical, o nome do radical e, por último, dar o nome da cadeia principal. Falando por exemplos, que é mais fácil dar o nome quando você vê os exemplos. Muita teoria, sim, você meio que, meu Deus, o que é isso, né? Muita coisa, né? Muita teoria. Então, vamos para os exemplos para poder facilitar aqui a matéria, que é nomenclatura das cadeias ramificadas. Enganchou. Então, tem aí uma cadeia ramificada. Por que é uma cadeia ramificada? Porque tem um carbono terciário. Se tivesse um carbono quaternário, também seria uma cadeia ramificada. E toda cadeia ramificada tem uma cadeia principal. Toda vida, quando você for dar um nome de uma cadeia ramificada, você sempre vai circular a cadeia principal. Nas minhas atividades, na nomenclatura das cadeias ramificadas, primeira coisa que você vai fazer é circular a cadeia principal. E o que é uma cadeia principal? É uma sequência linear que reúne o maior número de átomos de carbonos. E eu vou circular aí para vocês, certo? Primeiro passo que você vai fazer sempre, né? Tá aqui eu coloquei a observação, é determinar a cadeia principal. Quando você vê uma cadeia ramificada e eu pedir um nome, você vai sempre destacar da cadeia principal, que é uma cadeia linear que possui o maior número de átomos possível de carbono, possui o maior número de radicais e, se tiver em saturação, a dupla ou a tripla, você vai ter que colocá-la dentro da cadeia principal. Esses são os primeiros passos para dar um nome da cadeia ramificada. Então, eu vou circular para você aí, ó, cadeia principal. Cadeia linear, que reúne o maior número de átomos de carbono. Pode ser em L? Não. Por que não pode ser em L? Porque se você viesse aqui em L, não ia reunir o maior número de átomos de carbono. 3, 6, 7. Se você viesse retinho aqui, você vai ter 8. Cadeia linear com o maior número de átomos de carbono. Cadeia principal. Circulei a cadeia principal. Pergunta: esse hidrogênio ficou do lado de fora, ele é radical? Muitos alunos já me perguntaram. Esse daqui não é radical. Radicais são os carbonos, ok? Que ficarem do lado de fora. Então, tem aluno que circula o hidrogênio como radical. Nunca foi radical. Para dar nome às cadeias ramificadas, não, certo? Só os grupinhos de carbono.
Então, nessa cadeia ramificada, ele só tem um radical. Vou redesenhar a cadeia aqui, ok? Vou circular a cadeia principal. E o segundo passo, né? A primeira coisa que você faz é circular a cadeia principal. Circulei. Segundo passo que você vai fazer, numerar a cadeia principal. Você vai numerar os carbonos da cadeia principal. E você sempre começa da ponta mais próximo do radical. Ok? Então, a numeração de uma cadeia principal de uma estrutura ramificada deve iniciar a partir do carbono presente nas extremidades mais próxima do radical. E se tiver a dupla, e se tiver insaturação, se tiver dupla ou tripla, este será a prioritária. Se tivesse uma dupla bem aqui, ó, a numeração vai começar do carbono da esquerda. Por mais que tivesse um radical aqui, ó. Se tivesse uma dupla bem aqui, você ia começar da esquerda. Como não tem duplas, você começa do carbono mais próximo do radical, a numerar a cadeia principal, certo? Então, primeiro passo, achar a cadeia principal. Segundo passo, numerar a cadeia principal a partir do carbono da extremidade mais próximo do radical. Se tiver a dupla ou tripla, mais próximo da dupla ou tripla. Ok? E tudo que tiver do lado de fora, ó, esse grupinho aqui, eu vou arrastar ele bem para cá. É esse CH3 com a ligação livre. O nome desse radical aqui nós já vimos. Nomenclatura dos radicais. Prefixo para um carbono, MET. E se é radical, termina por IL. O nome desse radical aqui, ó, peguei esse daqui, esse grupinho aqui, tirei da cadeia principal e arrastei para cá. Para você visualizar melhor que essa cadeia aqui é um radical e o nome dele é radical metil. Ok? Achou o radical, numera a cadeia principal. Vou numerar aqui os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sabendo que você numera os carbonos sempre mais próximo do radical. Vou trazer ele para cá, certo? Trouxe para cá para o próximo slide, mesma coisa, mesmo desenho. E eu vou dar agora o nome da cadeia principal, ok? Como é que se dá o nome da cadeia ramificada, perdão. Vou dar o nome da cadeia ramificada, depois de todos esses processos, né? Primeiro processo, circular a cadeia principal. Depois, achar quais são os radicais que ficou do lado de fora da cadeia principal. Depois, numerei os carbonos da cadeia principal. Depois desse processo, eu posso dar o nome da cadeia ramificada. Como é que dá o nome da cadeia ramificada? Primeira coisa que você faz é colocar a posição do radical. O radical aqui está no carbono 3. Coloca a posição do radical e depois o nome do radical. Coloca a posição do radical, ó, o radical metil está no carbono 3, ó, 3, metil. Tem mais algum radical? Não tem mais nenhum radical, porque se tivesse você ia colocar aqui, ó. Mas não tem, só tem um radical. Não tendo mais radicais, você termina o nome da cadeia ramificada com o nome da cadeia principal. O nome da cadeia principal aqui, ó, é uma cadeia normal. Se você tirar aqui o radical, você tem uma cadeia normal. A cadeia normal, ela tem aqui 8 átomos de carbono, prefixo para 8 átomos de carbono, oct. A cadeia principal, que é a cadeia normal aqui, ó, ela só tem ligações simples. Então, você coloca o AN de cadeias, só tem ligações simples. E toda cadeia ramificada é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Você termina com a letrinha O. Então, o nome dessa cadeia ramificada, desse hidrocarboneto de cadeia ramificada, é o 3-metil-octano. Fácil, né? Muito fácil. Mais ou menos, professora, mais ou menos. Mas nos próximos exemplos a gente vai colocando mais em prática e você vai se situando. Vou colocar aqui outra cadeia ramificada. Opa.
Essa cadeia ramificada, eu quero o nome dela. Primeira coisa que você faz é saber se é uma cadeia ramificada ou não, gente, certo? Aqui é uma cadeia ramificada porque tem a presença de 2 átomos terciários. E quando você tem uma cadeia ramificada, a primeira coisa que você faz é achar a cadeia principal, que é uma sequência linear que reúne o maior número de átomos de carbonos. Essa que eu destaquei, ela tem 3, 6, 8 átomos de carbono, ok? É essa a cadeia principal ou é essa aqui, ó, dobrando? Você vem aqui e dobra pra cá. Pode ser linear? Pode, viu, gente? Isso daqui é uma cadeia linear, porque se você pegar nas duas pontinhas e esticar, ela fica linear, esticadinha. Quantos átomos de carbono tem? 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 átomos de carbono. Reúne o maior número de átomos de carbono? Sim. Então a cadeia principal não é essa aqui em vermelho. Essa aqui em vermelho com verde. Então você apaga aqui, ó. Cadeia principal destacada. Cadeia principal, novamente, é uma cadeia linear que reúne o maior número de átomos de carbono. Se eu vier em L, eu pego o maior número de átomos de carbono, que são 10. Se fosse todas retinhas aqui, ó, só ia ter quantos átomos de carbono? 3, 6, só 8 átomos de carbono. Então, se você fizesse ela retinha, estaria errado. Cadeia principal destacada. Depois que você destaca a cadeia principal, você circula os radicais que ficou do lado de fora. Quantos radicais ficaram do lado de fora? 2. Qual o nome desses radical? Todos dois, CH3, CH3. Todos dois têm um nome radical metil. Então, esse aqui é um radical metil e esse também é um radical metil. Circulei a cadeia principal. Circulei os radicais. Depois você faz o que? Numera a cadeia principal do carbono mais próximo do radical. Sabendo que se tivesse uma dupla, bem aqui, você ia começar do carbono mais próximo da dupla. E se tivesse uma tripla bem aqui, você ia começar do carbono mais próximo da tripla. Mas caso a cadeia principal não tenha nem dupla nem tripla, você começa do carbono mais próximo do radical, que é esse aqui de baixo. Numera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já está na agulha para você dar o nome da cadeia ramificada. Nome da cadeia ramificada. A regrinha é, você localiza os carbonos que tem os radicais, aqui ó, o carbono 4 e o carbono 5, carbono 4 e carbono 5, tem 2 radical metil, 2. Tem 2 de radical metil. Ah, professor, se eu colocasse 4,5 metil, esquecesse o di, estaria errado. Porque se você coloca 2 carbonos, eu vou esperar 2 radicais. Colocar 2 números de carbonos, eu vou esperar 2 radicais. Se você só colocar metil aqui e esquecer o di, vai estar errado o nome da cadeia ramificada. Ok? Então, carbono que tem os radicais, carbono 4 e carbono 5. 4 e 5. Quais são os radicais? 2 radical metil. Então, di 2 radical metil. Tem mais algum radical? Não, não tem. Aí você finaliza com o nome da cadeia principal. Se você esquecesse esses 2 radicais, ia ser uma cadeia normal. A cadeia principal é uma cadeia normal. E a cadeia normal aqui tem 10 átomos de carbono. Prefixo para 10 átomos de carbono, DEC. A cadeia principal só tem ligações simples, AN. E tudo isso daqui, toda essa cadeia carbônica é um hidrocarboneto. Termina com a letrinha O. Nome dessa cadeia ramificada, 4,5 dimetil decano. Fácil?
Por enquanto tá fácil, né? Mas é fácil. Tem aqui outra cadeia ramificada. Essa cadeia ramificada, porque tem um carbono terciário. Carbono que se liga a 3 átomos de carbono. Se é uma cadeia ramificada, eu quero o nome dela. Para você dar o nome da cadeia ramificada, a primeira coisa que você faz sempre é destacar a cadeia principal. A cadeia principal é uma cadeia linear que reúne o maior número de átomos de carbono. Tanto pode ser retinho aqui, ou como pode ser em L. Pode ser em L? Não, porque não tem a dupla. Então, a cadeia principal aqui, ó, ela tem que englobar a dupla ligação química. Ok? Destaquei a cadeia principal. Vou circular o radical. Tudo que ficar fora da cadeia principal é radical. Vou trazer esse grupinho bem para cá, ó. Isso daqui é um radical, por quê? Porque eu tenho um carbono com a ligação livre. E ele vai se ligar ao carbono dessa cadeia principal para formar uma cadeia ramificada. Se eu trouxer ele bem para cá, eu quero o nome desse radical. A aulinha lá de radicais, lembrem lá, quem não está lembrado, reveja o vídeo da aula de radicais, certo? Revejam e tentem dar o nome desse radical aqui, sem eu falar, dá uma pausa aí, se você não conseguiu identificar o nome desse radical, e olha a aula anterior de radicais. O nome desse radical é prefixo para 2 átomos de carbono, et. Isso é radical, carbono que tem uma ligação livre, radical termina por il. O nome desse radical é o radical etil. Então esse grupinho aqui é o radical chamado etil. A cadeia ramificada, eu destaquei a cadeia principal, achei o radical. O que você deve fazer agora? Numerar os carbonos da cadeia principal. No caso aqui, do carbono mais próximo da dupla, que coincide com o carbono mais próximo do radical. Vou numerar. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de carbono da cadeia principal. Então, fiz todos esse processo para dar um nome da cadeia ramificada. Como é que você faz? Primeiro, você localiza o radical. O radical está localizado no carbono 3. Quem é o radical que está localizado no carbono 3? Radical etil. Não tem mais nenhum radical? Não. Você dá um nome da cadeia principal para finalizar o nome da cadeia ramificada. A cadeia principal tem 10 átomos de carbono. Prefixo para 10, dec. A cadeia principal não tem só ligações simples. Porque se tivesse, você ia colocar aqui AN. Mas não, tem uma dupla. E quando tem a dupla, se você voltar para a aula de nomenclatura das cadeias normais, quando tem a dupla, você tem que localizar essa dupla. A dupla aqui está entre o carbono 2 e 3. Então, a dupla está no carbono 2. Pego de menor número. A dupla está entre 2 e 3. Então, a dupla aqui está no carbono 2. Então, o nome da cadeia principal é prefixo para 10 átomos de carbono, dec. Tem uma dupla? Tem. Então, você bota um tracinho, localiza a dupla, está no carbono 2, e coloca o infixo de ligação dupla, que é a palavrinha em. E se fosse uma tripla? In. E termina com a letrinha O, se for um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio? Sim. Então, termina com a letrinha O. Nome dessa cadeia ramificada? 3-etil, dec, 2-eno. Facinho, né? Tô gostando, professor. Tô gostando. Creio que sim. Eu acho, né? Tem aqui uma cadeia ramificada. Essa aqui já tá bem, né? Um pouquinho mais de carbonos.
Se você tem uma cadeia ramificada, que é o caso, é o carbono que se liga a 3 átomos de carbono, carbono que tem 3 átomos de carbono terciário, você tem uma cadeia ramificada. Se você tem uma cadeia ramificada, é porque dentro dela tem uma cadeia principal. Qual é a cadeia principal? É uma cadeia linear que reúne o maior número de átomos de carbonos. Aqui ela, né? Essa é a cadeia principal. Cadeia linear que reúne o maior número de átomos de carbono. 3, 6, 9, 10. Ok? Não porque a cadeia principal tem que ter a dupla. Então, a cadeia principal é em L, tem que ter a dupla. 10 átomos de carbono com a dupla. Ah, podia ser o I, podia ser essa. Cadeia principal? Não, porque se tiver a dupla, você tem que dar preferência da dupla dentro da cadeia principal. Ok? Então, tem aí, ó, cadeia ramificada. Primeira coisa que você faz sempre para dar o nome é achar a cadeia principal. Achou a cadeia principal, circula os radicais. Que nesse caso aqui, ó, você tem 2 radicais. Tem esse radical aqui. Se eu tirar ele bem daqui para cá, você vai olhar lá na aula de radicais e você vai ver que tem radical que é conhecido pelo seu nome popular. Esse radical aqui, se você destacar ele, trazer ele bem para cá, o nome dele é radical fenil. Se não lembra, reveja as aulas de radical novamente, a videoaula de radicais. Então, eu tenho um radical fenil e eu tenho outro radical aqui, ó. Vou trazer também bem para cá. E eu pergunto o nome desse radical. Alguns radicais seguem uma regrinha, outros não seguem regra, é conhecido popularmente. Esse radical aqui, que é esse azul que eu destaquei, o nome dele é o radical etil, que já segue uma regrinha. Cadeia carbônica que tem uma ligação livre é radical. Cadeia carbônica que tem uma ligação livre é radical. Radical etil, prefixo para 2 átomos de carbono, et. E se for um radical é il ou ila. É o etila ou etil. Usado mais o il. Então você tem um radical etil e um radical fenil. Achei a cadeia principal. Achei os radicais. O que você vai fazer? Numerar a cadeia principal a partir do carbono mais próximo da dupla, que coincide com o carbono mais próximo do radical. Vou numerar aqui os carbonos a partir do carbono da extremidade mais próximo da dupla. Numerando dá 10 átomos de carbono. Fiz todos esses passos, agora sim eu posso dar um nome da cadeia ramificada. Como é que se dá o nome da cadeia ramificada? Você identifica os carbonos que tem os radicais, ok? Então, ó, no carbono 3, o carbono 3 tem um radical etil. No carbono 4, o 4 tem um radical, coloquei o nome dele aqui, ó, fenil. Então, você tem um 3 etil, 4 fenil. Essa cadeia aqui, ramificada, só tem 2 radicais. E eu já localizei eles. Localizando todos os radicais, você finaliza com o nome da cadeia principal. A cadeia principal, o nome dela é prefixo para 10 átomos de carbono, DEC. A cadeia principal tem uma dupla. E a dupla, você tem que localizar ela. Ela está entre 2 e 3, então a dupla aqui está no carbono 2. Então, prefixo para 10 átomos de carbono 10. A dupla no carbono 2, infixo indicativo de dupla, em, e termina com a letrinha O, porque é um hidrocarboneto. Nome dessa cadeia ramificada: 3 etil, 4 fenil, DEC, 2 N. Facinho, facinho, né?
Vamos aqui para a próxima cadeia ramificada. Então, essa daí, sem sombra de dúvida, é uma cadeia ramificada, né? Tem 4 átomos terciários, 4 átomos de carbono terciário. Mais do que nunca é uma cadeia ramificada. Quero o nome dela. O nome dessa cadeia ramificada, você sempre começa destacando a cadeia principal. Vou destacar ela aqui, ó, a cadeia principal, para não perdermos tempo. Cadeia principal é uma cadeia linear que reúne o maior número de átomos de carbono. Ok? Ok, né? Então, temos aí o destaque da cadeia principal. A cadeia principal aí tem 3, 6, 7, 8, 9 átomos de carbono. Depois que você achou a cadeia principal, você destaca os radicais. Então, eu destaquei aí os radicais, né? Ó, tem esses azulzinhos. Todos esses azulzinhos aí é o CH3. Qual o nome desse radical? Radical metil. Todos dois têm o nome radical metil. Esse é um radical metil e esse também é um radical metil. Tenho aqui um outro radical. Vou destacar ele bem aqui embaixo. O nome desse radical, vou trazer ele bem para cá, ó. É um radical porque tem um carbono com a ligação livre. Para que serve essa ligação livre? Para colar nesse carbono para formar a cadeia ramificada. Nome desse radical, prefixo para 2 átomos de carbono, et. E é um radical, termina com a palavrinha il. Então eu tenho um radical etil, um radical etil, 2 radical metil. E eu vou destacar esse daqui todinho, esse grupão aqui todinho é um radical. Esse carbono aqui, ó, esse radical é desse carbono. Como é o nome desse radical em amarelo? Traz ele bem pra cá, ó. Vou esticar ele bem pra cá. Lembra como é o nome desse radical? Você tem 3 átomos de carbono. O carbono do meio tem uma ligação livre, sem ninguém, né? Que ele vem pra cá, ó, e gruda no carbono desta cadeia principal. Então, isso aqui é um radical. Nome desse radical, prefixo para 3 átomos de carbono, prop. Termina por il, propil, mais conhecido como isopropil, que é uma ligação que tem bem no meio do radical. Bem no meio, carbono do meio, a gente coloca o prefixo iso para radical. Não lembra da nomenclatura dos radicais? Vai ficar difícil para dar o nome das cadeias ramificadas. Então, aqui eu tenho 3 radicais, 2 metil, 1 etil e 1 isopropil. Achei a cadeia principal, circulei os radicais, finalizo com a numeração da cadeia principal. Numero carbono da cadeia principal, carbono mais próximo do radical. É o carbono aqui da direita. Vou numerar aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que eu não começo de baixo? Porque tá longe aqui do radical, ó. A regrinha é do carbono mais próximo do radical. Aí, se tivesse uma dupla bem aqui, aí você esquece os radicais e começa do carbono mais próximo da dupla ou tripla. Mas não tem, né? O caso aqui. Não é o caso. Fiz todos esses, né? Todos esses passos. Agora sim eu posso dar o nome da cadeia ramificada. Então, dando o nome da cadeia ramificada, você localiza os carbonos que tem os radicais. No radical 6, ou perdão, no carbono 6, você tem o radical etil. No carbono 3, você tem o radical isopropil. No carbono 2 e no carbono 5, no carbono 2 e no carbono 5, 2,5, carbono 2 no carbono 5, você tem 2 radical metil. Localizei todos os radicais, ó. Localizei o etil, que está no 6. Localizei o isopropil, que está no 3. Localizei os 2 radical metil, que está no 2 e no 5.
Tem mais algum radical para localizar? Não, acabou-se. Então, você vai terminar o nome da cadeia principal, dando o nome, ou da cadeia ramificada, dando o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 9 átomos de carbono. Prefixo para 9, nônimo. A cadeia principal só tem ligações simples, AN. E toda a cadeia é um hidrocarboneto, termina com a letrinha O. Nome dessa cadeia ramificada: 6-etil, 3-isopropil, 2,5 dimetil nonano. Aí uma pergunta, se eu tivesse em sala de aula, o aluno ia fazer: professor, eu posso colocar o nome dessa cadeia ramificada como 3-isopropil, 6-etil e 2,5 dimetil nonano? Ou então um outro aluno ia me perguntar: professor, eu poderia começar o nome com 2,5 dimetil, 6-etil, 3-isopropil? A ordem dos radicais, certo? Não pode ser do jeito que você quer, tem uma regrinha. Se tiver mais de 3 radicais ou mais de 2 radicais, você segue a ordem alfabética. O E do etil vem antes do I de isopropil. Então, em ordem alfabética, o E, o etil, tem que vir primeiro, localizado. Depois o I e depois o M. E o di. O di, o tri, o tetra não entra, certo? Quando você dá o nome da cadeia ramificada e tem mais de 2 radicais, que é o meu caso aqui, ó, tem 3, 2 ou mais radicais, você localiza em ordem alfabética. O E vem primeiro, então o etil primeiro. Opa. O E vem primeiro, depois o I de isopropil e depois o M de metil. O D aqui, ó, você não entra na ordem alfabética. O di, o tri, o tetra, não entra. Próxima cadeia carbônica. Como é o nome dessa cadeia carbônica? Vixe, professor, é uma cadeia ramificada. É uma cadeia ramificada. Se é uma cadeia ramificada, tem uma cadeia principal. Destaca a cadeia principal. Vou destacar aqui para não perdermos tempo. A cadeia principal é uma cadeia linear que reúne o maior número de átomos de carbono. 3, 6, 7, 8. Cadeia principal. Se você for procurar assim, ou em L, a cadeia principal vai ser essa daqui, que reúne o maior número de átomos de carbono. Destacando a cadeia principal, você circula os radicais. Vou circular aqui esse primeiro. Esse radical aqui, ó, a gente acabou de ver. Vou puxar ele bem pra cá. É o isopropil. A ligação livre está no carbono do meio. Eu trouxe ele pra cá para você ver melhor. Tenho aqui o isopropil. Tenho esse daqui que você já viu, né? Esse azulzinho é o radical metil. Esse daqui é a mesma cor desse de baixo, que é o radical etil. Então, você tem 2 radical etil, tem um radical metil e tem um radical isopropil. Você circulou a cadeia principal, circulou os radicais, você numera a cadeia principal a partir do carbono mais próximo do radical. Fiz tudo, ok? Já fiz tudo, todos os passos. Agora dá o nome da cadeia principal. O nome da cadeia principal é etil. Você tem um radical etil no carbono 3 e tem outro radical etil no carbono 3. Você tem 2 radical etil, então é di 2 radical etil, um no carbono 3 e outro no carbono 3, né, ó. Todos os 2 etil tá no carbono 3. Então, vai ser 3,3. Professor, se eu colocar só uma vez aqui, só o 3, estaria errado. Porque você colocou 2 radical e só colocou um número. Como é que você coloca 2 radicais e só coloca um número?
quando você colocar 2 radical de etil, então você vai ter 2 números. Um radical etil está no carbono 3 e o outro radical etil está também no carbono 3. Então, 3,3 de etil. Próximo, o isopropil está no carbono 5, 5 isopropil. E o radical metil está no carbono 4, 4 metil. Sabendo que você não pode começar do metil. 4 metil, 5 isopropil, por quê? Porque se você tiver mais de 2 ou 2 radicais, você começa pela ordem alfabética. O E vem primeiro que o I, consequentemente o I vem primeiro que o M. Esse di não conta. Nem o tri, nem o tetra, nem o penta, nem o hexa. Se no caso tivesse 6 etil, então não entra esses prefixos de numeração, indicando quantidade. Nome da cadeia ramificada, já localizei os radicais. Tem mais algum radical para localizar? Não, é só finalizar com o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 8 átomos de carbono, prefixo para 8, oct. A cadeia principal só tem ligações simples. Toda a cadeia carbônica é um hidrocarboneto, termina com a letrinha O. Nome da cadeia ramificada, 3,3 dietil, 5 isopropil, 4 metiloctano. Então é um nome bastante simples, perfeito para dar o nome do filho de vocês, né não? Imaginei você chamando o nome do seu filho bem pequenininho, então não ia pensar que você estaria, né, até proferindo um nome feio, né? Mas não é um nome muito bonito. Eu, pelo menos, acho. Creio que vocês também. Vamos para a atividade. Então, eu tenho aí esse senhor que está olhando para baixo, porque ele está aguardando a pergunta que vai vir. E a pergunta que vem é da prova da UES 2020.1, segunda fase, né? Você que vai fazer o Enem, provavelmente também vai fazer a UES, a Universidade Estadual do Ceará, que é uma ótima universidade, né? Então, é uma prova muito recente, é a nossa última prova de vestibular da UES, de Química, e que aborda aí, segunda fase de Química, uma pergunta de nomenclatura. Então, atente para a fórmula estrutural do seguinte composto orgânico abaixo, e seguindo a nomenclatura da IUPAC, qual é o nome correto desse composto acima? E aí, você arrisca? E tem A, B, C ou D. Creio que você tem capacidade para saber, certo? Então, você tem aí uma cadeia ramificada. Quando você tem uma cadeia ramificada, você destaca a cadeia principal. A cadeia principal é uma cadeia linear, que reúne o maior número de átomos de carbono. Se tiver a dupla ou tripla, essas devem, né, estar incluídas na cadeia principal. Destaquei aí a cadeia principal, círculos radicais. Então, eu tenho aí o radical etil, radical metil, radical metil. Então, você tem 2 radical metil e um radical etil. Numera a cadeia principal. No caso aí, você numera do carbono mais próximo da dupla, né? Não pode ser da esquerda, porque da esquerda é mais próximo do radical. Só que quando tiver dupla ou tripla, você começa o carbono mais próximo da dupla, né? Então, numerei correto. Então, circulei a cadeia principal, circulei os radicais, encontrei os radicais, tem 1 metil e 2 metil. É só dar o nome. Se você ver, ela tá bem aqui, item B. Você tem um radical etil no carbono 6, ó, 6 etil. Você tem 2 radical metil de metil no carbono 3 e 5, 3 e 5. E você tem o nome da cadeia principal. Prefixo para 7, carbono hept, ou hepta. Você tem 2 duplas, uma dupla está no carbono 1 e a outra dupla está no carbono 4. Então, você tem 2 duplas de N. E a hidrocarboneto termina com a letrinha O. Item B. Se você fizesse isso, marcasse o item B, você ia errar.
Ah, mas tem a opção. Por isso mesmo. Eles fazem questão de colocar o que você ia pensar e se você estaria pensando errado, eles provavelmente iam ter essa opção. Que é mais fácil, né, procurar uma cadeia principal, ela sendo linear. Aqui, ó, cadeia principal, 7 átomos de carbono. Então, eles fazem questão de colocar a questão que você ia errar. E está errado, certo? Por que está errado? Porque essa não é uma cadeia principal. A cadeia principal é uma cadeia linear que reúne o maior número de átomos de carbono. E essa daqui, ó, não era 7. A cadeia principal tem 8. Ah, professora, eu imaginei isso. 8 átomos de carbono. A senhora que errou. Não, eu não errei. Eu fiz algumas respostas que alguns alunos iam fazer porque eles estão correndo na prova e é mais fácil visualizar linear como o I deitado. Ok? Mas não. É em forma de L. 8. Aqui, ó, 8 e aqui só tinha 7. Cadeia principal é uma cadeia linear que reúne o maior número de átomos de carbono. Aqui só tinha 7, então já não é a cadeia principal. Numera ou circula os radicais. Então, você não tinha o etil, você tinha 3 radical metil. Esse é um radical metil, um átomo de carbono, metil, 3 radical metil. Voltando aqui para as alternativas da UES 2020, segunda fase, ponto 1. Você tinha a letra D. Ó, 3 radical metil, um no carbono 3, outro no carbono 5 e outro no carbono 6. Um no carbono 3, outro carbono 5, outro carbono 6. 3 radical metil, tem mais algum radical? Não. Dá o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 8, prefixo para 8, oct ou octa. Tem duas duplas, a dupla está no 1 e no 4. Duas duplas de N. Hidrocarboneto, O. Então, a letra correta para quem estava prestando muita atenção nesse momento, eu sei que é difícil numa prova de vestibular, numa prova do Enem, você está nervoso naquele momento, mas não adianta ficar nervoso, é respirar e, né, procurar ao máximo seguir as regras. Temos aí outra, né, questão, também do vestibular da UES, de um hidrocarboneto, certo? Nomenclatura de hidrocarboneto. A prova do vestibular 2018.2, segunda fase também da UES. Essa questão eu deixo para vocês. Essa outra questão também, que é de 2018.2, segunda fase da UES, também eu deixo para vocês. Essa da UES, a UES aí já gosta muito, né, dessas questões de orgânica e principalmente de nomenclatura. A prova do Enem também já cai com alguma frequência a nomenclatura, só que com uma mistura com outros assuntos da química orgânica. Então tem uma outra questão aí, o S 2016.2, segunda fase, que também é para vocês, certo? Façam no caderno, tentem fazer sem procurar os gabaritos, tentem fazer pelo que você entendeu desta aula, ok? E adeus, né? Com essa fofura aí no final. Até a próxima aula. Qualquer dúvida a gente tenta explicar em futuras aulas, certo, meninos? Obrigada pela atenção e até a próxima aula.